Eu particularmente acho que dá muito jogo colocar um bicho fofo para barbarizar em um filme de terror, ainda mais se o roteiro e a direção souberem trabalhar o humor e a violência, o que parece ser o caso aqui. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O cinema segue a marcha rumo ao Oscar 2026. Na semana passada foram anunciadas as indicações, e aí sai todo mundo correndo atrás para conferir os filmes e formar suas opiniões, suas torcidas. Pelo menos nas categorias em que o agente secreto não está concorrendo, né? Porque para melhor filme, filme internacional, ator e seleção de elenco, aí não tem conversa. É Brasil, ziu, não é não? Não, brincadeira. Todo mundo é livre para torcer para quem quiser, mas eu sou time Agente Secreto e Wagner Moura total. Não só por ser Brasil, mas por ser um filmaço, né? Ele continua em cartaz, mas nessa semana tem 3 estreias nos cinemas pra gente comentar aqui, incluindo o filme de Oscar. E eu tô aqui para te informar sobre tudo isso. E só o que eu te peço em troca é algo muito simples, mas que eu tenho que te lembrar sempre, senão você esquece. Fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube e dar o like no vídeo. Fácil, né? Eu tô entregando muito mais do que você. Mas tudo bem, a nossa amizade é assim e tá tudo certo. Bom, a nossa primeira estreia de hoje, né, do programa de hoje, é a sempre inusitada mistura de comédia com suspense. Em Socorro, Rachel McAdams faz uma mulher que sofre nas mãos de um chefe machista, arrogante e sem noção, um mala. Até que, em uma viagem de trabalho, o avião cai em uma ilha deserta e eles são os 2 únicos sobreviventes. A melhor chance que eles têm de conseguir voltar para a civilização é cooperando. Só que quando ela se vê em condições de superioridade sobre ele, pode ser uma chance de dar o troco. O grande nome por trás das câmeras desse filme é o do diretor Sam Raimi, que é um desses casos de um sujeito que parecia destinado a fazer sucesso. Em 1981, ele estreou na direção de longas-metragens com a versão de um curta que ele mesmo tinha feito. Evil Dead, que no Brasil recebeu o título pessimamente traduzido e que não tem nada a ver com o filme, né? De A Morte do Demônio, tinha um fiapo de história com um grupo de amigos que vai passar um fim de semana em uma casinha de madeira no meio da floresta e que acaba sendo infernizado por forças malignas. E foi financiado de maneira independente, com um orçamento ridículo para uma produção de cinema de menos de $400 mil. Mas o filme tinha os melhores efeitos especiais que esse dinheirinho conseguia pagar. Demonstrava um grande esforço criativo e, mais do que isso, passava a impressão de ser o resultado do trabalho de gente apaixonada por cinema e muito afim de contar aquela história. Mas sem um distribuidor para botar o filme nos cinemas, começava uma nova batalha para o Sam Raimi. Ele aproveitava toda oportunidade que tinha para mostrar Evil Dead para o máximo de pessoas possível. E o poder de convencimento dele era tão grande que até no Festival de Cannes ele descolou uma exibição fora de competição. Lá, o filme foi visto pelo mestre da literatura de terror, Stephen King, que virou um ferrenho defensor. Finalmente, com a repercussão super positiva que essas sessões conquistavam, inclusive na imprensa, ele finalmente conseguiu que a New Line se animasse a lançar o filme, o que só aconteceu em 1983, 2 anos depois de ele ter ficado pronto. Mas, de novo, parecia que Evil Dead ia morrer na praia, já que a bilheteria estava bem fraca. E mais uma vez, o boca a boca fez a diferença. Não tinha muita pessoa indo assistir, mas quem assistia gostava e saía recomendando, o que levava mais gente ao cinema. Assim o filme cresceu e, se não se tornou um mega sucesso, pelo menos rendeu mais de 5 vezes o que custou para ser feito. Isso só nos Estados Unidos, né? Porque em outros lugares do mundo, contrariando o que costuma acontecer, ele fez muito mais sucesso, chegando perto de uma arrecadação total de $30 milhões. Nada mal para um filme que custou 400 mil, né? E aí, Hollywood passou a prestar atenção em Sam Raimi, a ponto de ele continuar por caminhos inusitados, como conseguir autorização para produzir uma nova versão de Evil Dead, só que dessa vez com um orçamento decente e efeitos especiais profissionais. O resultado é Uma Noite Alucinante 2, que saiu em 1987. Mais uma vez,
parabéns para a versão brasileira, porque você encontra Uma Noite Alucinante 2, mas não encontra Uma Noite Alucinante 1, porque o primeiro filme não foi lançado com esse nome. É uma doideira. Em 1993 ainda sairia o terceiro. Antes disso, o Sam Raimi começaria já a diversificar a sua produção, estreando no universo dos super-heróis, com uma criação própria, o hoje obscuro, com o perdão do trocadilho, Darkman, estrelado pelo Liam Neeson. E ainda nos anos 90, ele passearia pelo faroeste com Rápida e Mortal, faria sua primeira mistura de suspense com comédia em Um Plano Simples, se arriscaria no drama romântico com Por Amor, para entrar nos anos 2000 voltando ao terror no ótimo O Dom da Premonição, com a Cate Blanchett, e ao universo dos super-heróis, só que dessa vez com um personagem, digamos, bem mais conhecido que o Darkman, um tal de Homem-Aranha. Mais uma vez, Sam Raimi desafiava as expectativas. Quem diria que a Sony botaria uma responsabilidade dessas nas mãos de um sujeito que até então só tinha feito filmes menores? Não necessariamente em qualidade, mas em escala de produção. Acabou dirigindo toda a trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire e, portanto, pode ser considerado um dos responsáveis pelo universo dos super-heróis no cinema ter ficado do tamanho que ficou. Afinal, ser um desbravador está no espírito dele. Sam Raimi voltou para o terror em 2009 com Arraste-me para o Inferno e ainda comandou Oz, Mágico e Poderoso para ficar 9 anos sem dirigir. Essa sequência que só seria quebrada em 2022, com mais uma volta ao universo dos super-heróis, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que era seu último trabalho na direção até agora. Em Socorro, ele dirige Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ela é mais conhecida do grande público por filmes como Diário de uma Paixão e Meninas Malvadas, mas tem uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante por Spotlight, que ganhou o prêmio de melhor filme. E ela ainda tem vários outros filmes recomendados, como Voo Noturno, Te Amarei para Sempre, Meia-Noite em Paris, A Noite do Jogo e os ótimos Penetras Bons de Bico e Questão de Tempo. Aliás, ela também é ótima, eu gosto bastante dela. Já o Dylan O'Brien foi um candidato a astro que não chegou a se concretizar. Aos 20 anos ele foi escalado para ser um dos protagonistas da série Teen Wolf, que pode ser considerada um sucesso, já que se estendeu por 6 temporadas. Enquanto a série estava rolando, ele teve sua primeira grande chance no cinema, depois de alguns papéis menores, que foi protagonizar a trilogia de aventura distópica Maze Runner, que acabou não fazendo o sucesso que se esperava, com nenhum dos 3 filmes conseguindo ficar no top 20 de bilheteria dos seus respectivos anos de lançamento. Depois disso, ele nunca mais teve um papel em algum filme realmente importante. Tanto que esse novo papel agora parece ser, a melhor oportunidade para, se não talvez se tornar um astro, pelo menos estar no radar de um público maior para novas futuras aparições. Tomara! Socorro está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 53 minutos. Nossa segunda estreia é um terror. Em O Primata, uma família do Havaí tem um animal de estimação um tanto incomum, um chimpanzé. Mas o fofo e amigável Ben muda de personalidade quando é mordido por um animal com raiva e se torna um assassino sanguinário. O diretor do filme, o britânico Johannes Roberts, não esconde de ninguém. Uma grande influência para esse filme é Cujo, filme de 1983, baseado em um livro de Stephen King. Olha ele aí de novo. Naquele filme, sim, o animal de estimação era adequado, um São Bernardo, que mais parece um urso do que um cachorro, mas mesmo assim não é um chimpanzé. Em Cujo, a mãe e o filho, aterrorizados, se refugiam dentro de um carro com o cão à espreita ali em volta. Em O Primata, a piscina é o local seguro, já que além do chimpanzé não nadar, a hidrofobia garante que ele fique longe da água. Mas se proteger é uma coisa, escapar é outra completamente diferente. O próprio Johannes Roberts, que tem experiência em filmes de terror, como Do Outro Lado da Porta, Os Estranhos Caçadas Noturnas e Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, também já trilhou esse caminho dos animais assassinos antes, em Medo Profundo e sua continuação. Mas ali eram animais com os quais a gente já sabe que não se deve brincar, que são os tubarões. Em O Primata,
ele fugiu dos efeitos digitais em favor de uma abordagem mais humana. Literalmente, Ben, o chimpanzé, é interpretado por uma pessoa. No caso, o ator colombiano Miguel Torres Umba, um especialista em movimento corporal. Ele veste a fantasia e bota para quebrar. Além disso, foram usados diversos outros recursos, como bonecos animatrônicos, fantoches, próteses, tudo para nos convencer que era mesmo um macaco barbarizando aquela gente. Destaque também no elenco para Troy Kotsur. Se você não está ligando o nome à pessoa, ele é o único ator surdo e mudo a ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante por No Ritmo do Coração, de 2021. Eu particularmente acho que dá muito jogo colocar um bicho fofo para barbarizar em um filme de terror, ainda mais se o roteiro e a direção souberem trabalhar o humor e a violência, o que parece ser o caso aqui. Como curiosidades adicionais, vale dizer que no Havaí é proibido ter chimpanzés como animais de estimação. E também é o único dos 50 estados americanos sem registros de casos de raiva. O primata está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos, em função da violência toda que eu acabei de citar, e a duração é de apenas 1 hora e 29 minutos. Nossa última estreia da semana nos cinemas é mais um filme indicado ao Oscar na categoria de melhor atriz. Em Song Sang Blue, Um Sonho a Dois, Kate Hudson interpreta Claire Sardina, um personagem da vida real que, ao lado do marido, aqui interpretado pelo Wolverine Hugh Jackman, rodava os Estados Unidos fazendo shows homenageando o cantor, mais popular lá do que aqui, Neil Diamond. O filme mostra os momentos de glória, mas também as decepções da vida e da carreira da dupla que ficou conhecida como Lightning e Thunder, ou Relâmpago e Trovão. Antes desse filme, a história da dupla Mike e Claire Sardina já havia sido contada em um documentário de 2008, que também se chama Song Sang Blue. Foi justamente esse documentário que chamou a atenção do diretor Craig Brewer e despertou a vontade dele de levar essa história para a tela, mas com atores. Ele então entrou em contato com o diretor do documentário para comprar os direitos de adaptação. Mas isso só aconteceria 15 anos depois, em 2023. Entre uma coisa e outra, o Craig Brewer foi fazendo seus filmes, com especial predileção justamente por histórias musicais, fossem elas baseadas em fatos, como Meu Nome é Dolemite, com Eddie Murphy, fossem puramente ficcionais, casos de Ritmo de um Sonho e o remake de Footloose. Aqui e ali, ele também saía do universo da música para fazer obras como Entre o Céu e o Inferno e Um Príncipe em Nova York 2, de novo com o Eddie Murphy. E ele já tem mais uma cinebiografia em desenvolvimento, que é nada menos que a história do rapper e ícone da sociedade, Snoop Dogg. Para Song Sang Blue, ele conseguiu a fundamental permissão de uso das músicas do próprio Neil Diamond. Talvez você não conheça esse cantor e compositor que hoje tem 85 anos, até porque ele nunca foi um grande sucesso no Brasil, embora tenha frequentado as paradas nos anos 60 e 70 principalmente. Mas nos Estados Unidos ele foi grandes coisas, viu? E ainda hoje mantém a relevância com cerca de 7 milhões e meio de ouvintes mensais no Spotify, graças a hits como Sweet Caroline e Girl, You'll Be a Woman Soon, versão original de uma música que se destacou na trilha sonora do Pulp Fiction, do Tarantino, em uma regravação da banda Urge Overkill. Nesse novo filme agora, as canções dele, na versão homenagem da dupla Lightning e Thunder, são cantadas pelos próprios atores, Hugh Jackman e Kate Hudson, o que sempre me deixa de queixo caído, porque em Hollywood esse pessoal é talentosíssimo, né, como atores e atrizes, mas se eles quisessem seguir carreira na música, também conseguiriam, porque eles cantam muito bem. E muitos até seguem essa carreira musical também, aliás. E tanto um quanto o outro, né, o Hugh Jackman e a Kate Hudson, já foram indicados ao Oscar justamente em filmes que têm a música como ponto central. O Hugh Jackman concorreu a melhor ator com Os Miseráveis, de 2012, no qual ele canta. E a Kate Hudson disputou o prêmio de melhor coadjuvante com o maravilhoso Quase Famosos, de 2000, que lhe deu o Globo de Ouro, mas onde ela não canta, só atua lindamente aos 20 aninhos. Acabou perdendo o prêmio para Marcia Gay Harden, do filme Pollock. Mas agora tem uma segunda chance de ganhar,
dessa vez como melhor atriz. Mais uma vez, deve sair de mãos vazias, já que o favoritismo está todinho com a Jessie Buckley, de Hamnet, com a Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, ali correndo por fora. Mas, tudo bem, né? Ganhar o Oscar é legal, mas não é isso que vai dizer se a Kate Hudson é talentosa ou não. E ela é. Song Sang Blue, Um Sonho a Mais, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 13 minutos. Tchau!